Foi anunciado para janeiro de 2024 o lançamento de Thor, a Árvore da Vida, da Epic Collection da Panini. Mas e aí, vale a pena ler esse material? Olá, meu nome é André Freitas, eu sou ilustrador e quadrinista, eu sou um pagão nerd e eu tô aqui para falar sobre esse quadrinho que será lançado no ano que vem. Essa Epic Collection, ela reúne Thor 491 a 502, que saíram nesses encadernados aqui, né? Esse primeiro, que é o Marvel Visionaries Mike Deodato, ele reúne aqui a 441 a 444 e depois a 498 a 500, que são edições desenhadas pelo Mike Deodato. E também tem essa daqui, né, que é Thor Sunlight and Shadows, que reúne a Thor 495 a 497 a 502. Por que tem esses buracos, né? Nas Visionaries a gente tem só quadrinhos desenhados pelo Mike Deodato. E aqui na Sunlight and Shadows ela pula justamente o primeiro arco, que é o da Árvore da Vida, né? Que fala sobre a morte dos deuses, né? O Thor está isolado, ele foi abandonado por Odin em Midgard e ele vai se tornando um mortal, né? Durante essa história, eles vão descobrir, ele e a Encantor, que também está presa na Terra, eles vão descobrindo que a Yggdrasil, a Árvore da Vida, ela foi envenenada, né? Está sendo envenenada por um mortal, e esse plot ele é desenvolvido de uma forma interessante porque tem um policial mortal que está investigando esse caso, né? Porque eles foram encontrados uns zumbis estranhos com runas. Então ele começa a ir atrás dessas pistas, e daí você tem alguns momentos onde é como se esse cara estivesse estudando mitologia nórdica, mas é a mitologia nórdica da Marvel. Então você tem o Rio Raio Beta, você tem o Thor Red Norval, você tem um pouco da história do Thunderstrike, e vai falando um pouquinho do Thor, né, e dos outros deuses nórdicos. Esse primeiro arco ele é escrito pelo Warren Ellis, é a melhor parte desse material, né? Você tem esse primeiro arco, que é a World Engine, né? Que é a parte legal da história. Eu vou ser bem sincero, ela começa de uma forma bem bizarra. Você tem o Thor com um uniforme medonho, todo mundo acha que esse uniforme é feio. O uniforme que é usado pelo Thor na história anterior, ele é a coisa mais horrorosa que existe. Ele aparece rapidamente nos primeiros quadros, e ao mesmo tempo esse uniforme mesmo, ele só aparece na última história, na 502, que é a história que antecede a Heroes Reborn, né? Quando rola quando os Vingadores, os X-Men, eles vão enfrentar o Onslaught, né, o Massacre, e vão parar na Terra alternativa dos Heróis Renascem. Por coincidência, nessa época estava saindo o Marvel vs DC, né? E esse uniforme acaba sendo imortalizado por ser o uniforme que o Thor usa no Marvel vs DC. Diferente desse material, né? No Epic Collection, ele vai trazer também uma história do Capitão América, Homem de Ferro, Vingadores e esse Thor The Legend número 1. Esse material ele conta a história que é uma saga do Zodíaco, um negócio assim. Isso é horrível, é muito ruim, O Thor, ele
tá sem poder, quase sem poderes durante essa história escrita pelo Warren Ellis. Ele, de repente, ele tem poderes de novo para enfrentar o Zodíaco, ele perde os poderes no meio da história, é muito ruim. Ele tá basicamente, a Encantor, ela faz algumas coisas para ele ter um pouquinho de poder ainda, ele ter um pouco de proteção, mas mesmo assim as coisas não vão rolando direito. Depois ele consegue os poderes dele de volta e a explicação é horrível. Tem um Odin que tá perdido pela cidade e ele é meio que um morador de rua. É tudo errado, essa história é muito ruim nesse sentido. E pra piorar também tem o Homem de Ferro. Essa história do Homem de Ferro é o jovem Homem de Ferro. O Homem de Ferro ele tinha morrido e foi trazido uma versão mais nova dele para ser o novo Homem de Ferro. Ele está estudando, ele está na universidade, é medonho, uma daquelas coisas que ainda bem que o Heróis Renascem para zerar isso e colocar o Homem de Ferro para a normalidade, né? Então essa parte do Zodíaco é a pior parte da história, né? É um desperdício de página, eu diria. Mas faz parte desse finalzinho do Thor antes do Heróis Renascem, né? Então eu acho que para quem é curioso por esse material, eu acho que vale a pena estar um volume só, né? Infelizmente eu não tenho aqui, né? Falta uma edição e faltam essas edições que conta a história do Zodíaco, né? Que é bem ruim. Uma coisa que eu fico curioso, né? Tem um material que nunca saiu aqui no Brasil, né? Parte dessa história do Thor, ela já saiu aqui no Brasil. Eu acho que talvez só tenha saído a parte do World Engine, né? Que é essa parte escrita pelo Warren Ellis. Eu acho que o resto do material não saiu, até porque é uma qualidade bem duvidosa, né? E falando em qualidade duvidosa, isso daqui é um material que eu acho que deveria, embora ele não seja o melhor material do mundo, eu acho que ele deveria sair, né? Seria interessante se saísse, porque ele chama Thor The Lost Gods. Na verdade, o Thor não aparece nessa história. É uma história, ela começa com o Red Norval, né? Tá vendo esse uniforme lindão aqui? Que nem é lindão? Bom, ele não aparece na história inteira. O Red Norval, ele aparece sem camisa aqui, uma regata, sei lá, não, ele aparece com uma regata branca, genérica, nem uma regata, uma camiseta mesmo, mas depois ele vira uma regata, é uma coisa medonha. Mas essa história, ela tem um conceito interessante, né? Você tem o Thor indo para o mundo dos Heróis Renascem, e daí você tem esse vácuo que acaba sendo preenchido pelo Red Norval. E ao mesmo tempo, a história que o Warren Ellis começa a contar em World Engine, ela acaba desembocando aqui, porque por quase 10 edições isso foi ignorado, né? Você não tem as consequências do que aconteceu e ela é contada aqui. Se você vai ler o Epic Collection e não lê isso daqui, você vai ter uma leitura incompleta, porque tipo, a consequência do Epic Collection tá nessa edição, que é o Thor Lost Gods, que saiu em Journey into Mystery, na verdade. Isso daqui não saiu na revista Thor, né? Saiu Journey into Mystery Lost Gods. E uma curiosidade que eu acho que é bem legal, isso daqui, ela, embora a capa aqui seja do Deodato, né? Ela é assinada pelo Deodato Studios, né? Que eram vários autores brasileiros, né? Você tem aqui o Ed Wagner, você tem o Salvo Sema, né? E tem aqui o Marcelo Campos desenhando umas páginas que eu já tinha visto milhares de vezes na época da fábrica de quadrinhos, na época da Quanta, na época que frequentava direto a Quanta. Tem os originais dessa história aqui lá, né? E eu lembro, quando eu peguei para ler isso daqui, eu fiquei super feliz por ver, né, essas artes do Marcelo Campos finalmente publicadas nesse material. Depois disso vem o Thor Omnibus, né?
que é a fase escrita pelo Dan Jurgens e desenhada pelo Romitinha. Isso aqui é lindo no sentido do desenho, eu gosto pra caramba, o Romitinha manda super bem nesse material, mas a história é muito maravilhosa, né? O que é, na verdade, infelizmente, uma constante, né, nos quadrinhos do Thor, que é um personagem que eu adoro, né? Vocês, quem acompanha aqui o canal, sabe a quantidade de vídeos que tenho dedicado ao Thor e a quantidade de material que eu já li do personagem, não só da Marvel como de outras editoras, mas infelizmente nos últimos tempos a gente tem tido um material cada vez pior. Eu li toda a fase do Jason Aaron, também quem me conhece sabe o quanto eu não gosto desse material. Ele começa muito bem, mas ele termina de uma forma que é difícil de engolir. Eu não li a fase seguinte, que ainda não saiu encadernado aqui, eu não acompanho mais mensal, mas eu estou acompanhando algumas coisas do material que sai no do Thor, né? O Immortal Thor, e cara, tá bem legal. Já saíram 3 edições lá fora, a Panini vai lançar dentro da revista dos Vingadores a Immortal Thor número 1, né, em janeiro. Então é um material também que vale a pena, mas que eu vou esperar sair encadernado, porque eu realmente não tenho paciência para acompanhar revista mensal. Mas é isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Deixe seu like aqui, se inscreve no canal. O ano que vem vai ter mais Throwback Thursday. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vejo vocês na CCXP e que os deuses estejam com vocês.